Olá, pessoal! Essa é a disciplina de Psicologia e Percepção Socioambiental e a aula é sobre estresse ambiental e pressão ambiental. Então, a palavra estresse, ela se originou lá no final do século XVII, do inglês stress, né? Foi primeiramente utilizada na física para se referir à deformidade que uma estrutura sofre quando submetida a muitos esforços, mas ela passou a ser usada muito sistematicamente na medicina a partir do início do século XIX. Só que aí o significado é outro, né? Seria um conjunto de reações do organismo a agressões de ordem física, psíquica, infecciosa e outras capazes de perturbar-lhe a homeostase, ou seja, o estado de equilíbrio do organismo. E aí os trabalhos de Cannon, Pasteur e Seyle contribuíram para disseminar a noção de existência de uma reação particular da pessoa, que é eliciada, ou seja, que é provocada, né, a partir da relação entre a pessoa e o ambiente. Então existem condições físicas, existem necessidades e valores das pessoas, né, que fazem com que ela interprete essas informações externas, receba, interprete, como eu já falei, e avalie como tendo um caráter amigável ou ameaçador. E aí, caso essas informações recebidas sejam avaliadas como ameaçadoras, elas podem ter o potencial de exceder a capacidade de adaptação individual ou grupal e gerar o estresse. E o estresse ambiental, que é um termo especificamente da psicologia ambiental, é um conjunto de reações que tem por finalidade possibilitar o enfrentamento de situações no ambiente, cujos efeitos são negativos e que podem repercutir nas diferentes esferas da vida da pessoa, dependendo, entre outras coisas, de sua capacidade adaptativa. Então, quanto maior a capacidade adaptativa, menor o estresse sentido. Essas reações têm como meta sair de uma situação de desequilíbrio e retomar um estado de equilíbrio ou de homeostase, como já visto. Aplicação do conceito de estresse ambiental. Então, o nosso bem-estar físico e psicológico é influenciado principalmente por 6 elementos ambientais, que são mais mensuráveis, né? Luz, cor, som, aroma, textura e espaço. Mas além das características físicas de um espaço tidas como desfavoráveis, as condições psicossociais nas quais as pessoas se percebem e avaliam como estressantes são denominadas de estressores. E esses, ao meu ver, são os estressores mais significativos, né? Eles são muito subjetivos, são mais difíceis não só da gente mensurar, como da gente controlar. Então, os 3 maiores estressores ambientais são a perda de controle, a perda da autorregulação da privacidade e a perda do contato social. Então, vejam, na aula online a gente pode discutir melhor, porque olha como esses fatores, né, esses estressores ambientais estão presentes na nossa vida nesse momento de isolamento social imposto pela pandemia. Considerando a íntima relação entre estresse e saúde, muitos estudos conferem especial atenção aos estressores ambientais, como já visto, né? Como ruído, trânsito, poluição atmosférica, aglomeração, ou seja, o sentimento da gente estar em um local onde há pessoas demais. A organização do espaço, seja ele coletivo ou privado, ele interfere no estresse. Então, a maneira como a gente organiza o espaço, principalmente o espaço no qual a gente vive por muito tempo, né? Passa muito tempo nele, então é muito importante para a nossa saúde mental e para minimizar o estresse. Um ambiente muito bagunçado provavelmente vai gerar mais estresse. A dificuldade de se orientar e se locomover no espaço, a ausência de privacidade, como já visto, ruído, quantidade de iluminação, elevação ou diminuição de temperatura, falta de controle sobre o ambiente, que é o que está acontecendo conosco agora, né, nessa época de pandemia, e as barreiras que podem dificultar o acesso à natureza são fatores cujos efeitos negativos contribuem para o aumento do nosso estresse. E aí, o que é pressão ambiental? É justamente o que o ambiente faz conosco, impõe para o nosso organismo, e aí a nossa resposta, que é o estresse. Essa é a diferença básica, né, em termos gerais. Então, pressão vem do ambiente, estresse é a minha resposta a essa pressão. Aí, às vezes, a pressão, ela é imposta a várias pessoas, mas nem todas se sentem estressadas, vai depender da capacidade adaptativa de cada um. Então, o Kurt Lewin, que é um psicólogo, ele formulou ele desenvolveu essa fórmula, né, em que o comportamento é função da interação entre pessoa e ambiente. Né? Então, não é só o ambiente que vai gerar o estresse, é como a pessoa responde a ele. Okay? A pressão ambiental afeta, então, o bem-estar do indivíduo e a consequência da interação entre uma pessoa com um determinado nível de competências e um ambiente com um determinado nível de demandas, de pressões, pressupõe a existência de um contínuo de pressão ambiental
que envolve os polos positivo e negativo e que se expressa no nível do comportamento e no nível do afeto. Então, de maneira mais simplificada, o que significa isso? Que o ambiente, constantemente, ele está impondo pressões ambientais sobre o nosso organismo, certo? Se essa pressão for razoável e a nossa capacidade adaptativa também for razoável, responder equilibradamente a essa pressão, a gente vai ficar num contínuo de saúde mental, digamos assim, né? Esse equilíbrio é saudável. O problema é quando essas demandas, né, essa pressão ambiental é muito maior do que a nossa capacidade adaptativa. Aí a gente pode entrar em estado de desequilíbrio e até adoecer mentalmente. E aí esses outros dois teóricos, a partir da equação do Levin, organizaram uma estrutura teórica para investigar a interdependência entre pessoa e ambiente, operacionalizando, ou seja, sistematizando, organizando o termo pessoa como um conjunto de competências que envolvem a saúde biológica, o funcionamento sensório-perceptivo, que envolve as sensações, as percepções, as habilidades cognitivas, né, da nossa mente, e a força do ego, que basicamente tem a ver com autocontrole, autoestima, automotivação, centro de controle, que é o quanto a gente acha que a gente tem controle sobre as nossas vidas. Bem? O termo ambiente, ainda dentro dessa operacionalização, é operacionalizado por meio das demandas comportamentais exercidas pelos contextos, como um conjunto interrelacionado de atributos que envolve aspectos micro e macroambientais, ou seja, dos microambientes da nossa casa, da casa da avó, da nossa sala de aula, e macroambientais, os ambientes maiores, os quais a gente frequenta. E as dimensões de pressão objetiva e subjetivamente percebidas. Então, vejam, a pressão objetiva, ela é aquela imposta a um grupo de pessoas e é como se tivesse um consenso, né, sobre aquela pressão. Ah, é uma pressão muito alta, a prova é muito difícil para a maioria de nós, por exemplo. Agora, a dificuldade é da pressão subjetivamente percebida, porque isso vai variar muito. Tem gente que fica muito estressada com aquela determinada prova, mas tem gente que não fica, né, com nenhum nível de estresse. Tendo em vista que cada ambiente exerce pressões sobre as pessoas, isto é, demandas específicas, para que o bem-estar do indivíduo seja mantido, faz-se necessária uma congruência, como eu falei para vocês, entre o nível de competência específico e os diferentes níveis de pressão exercidos por um determinado ambiente. Então, é o que eu falei. No terceiro ano do ensino médio, por exemplo, a pressão ambiental exercida sobre os alunos é muito alta, ao meu ver. E aí, nem todos conseguem ter essa capacidade adaptativa, né? Esse equilíbrio, essa saúde mental para lidar com essa pressão. E aí acabam ficando com dor de cabeça, acabam, às vezes, desistindo de estudar no final do ano porque já estão muito cansados, etc. Vai depender da subjetividade de cada um. Né? E aí, aplicações desse conceito de pressão ambiental. Quando o nível da pressão do ambiente aumenta em um nível moderado, a adaptação se mantém e o afeto é positivo. Quer dizer, você tem capacidade adaptativa suficiente para superar aquela pressão ambiental, você até pode ficar com um determinado nível de estresse ambiental, mas você vai superá-lo. E isso aumenta a sua autoestima, isso te fortalece. Então, o afeto com relação àquela situação, ele é positivo. Porém, quando o nível de pressão aumenta além do nosso nível de competência, o comportamento deixa de ser adaptativo e os afetos não mais se apresentam como positivos. Os afetos aí são negativos. Isso pode gerar baixa autoestima, desistência do objetivo, né? Você tinha lá no início do processo. Então, é esse aí o ponto de atenção, tá bem? E aí, ambientes que exercem grandes demandas comportamentais nas pessoas e outros ambientes que não. Ainda, as mudanças nos níveis de pressão afetam desproporcionalmente os que têm menos competência e uma grande variedade de recursos ambientais estão disponíveis para os mais competentes. O que significa isso? Uma pessoa que foi ensinada a lidar com frustração, com dificuldade, com obstáculos, obviamente condizentes com a sua faixa etária, né, com o seu repertório comportamental, elas vão se fortalecendo, elas vão ampliando esse repertório comportamental de enfrentamento e vão aprendendo a lidar cada vez de maneira mais competente com a pressão ambiental. Então, quer dizer, elas vão ter cada vez mais condições, cada vez mais competência de superar os seus problemas, de não se abaterem com as pressões ambientais, né, exercidas sobre elas. Ao passo que as pessoas que sempre são muito protegidas ou são muito introvertidas e aí fogem muito das situações, elas não vão conseguir desenvolver esse repertório de enfrentamento. Então, elas vão ter cada vez mais dificuldade, cada vez menos competência de lidar com a pressão ambiental, ou seja, vão ser cada vez mais estressadas.
porque elas não vão ter esse controle, não vão ter esse enfrentamento adequado, bem? E aí, para a gente finalizar essa aula, gostaria de propor, né, uma reflexão para vocês. Então, individualmente, façam por escrito, né, essas respostas e pensem quais são os seus estressores ambientais. Então, a pressão, né, que a gente vai ver mais à frente, é exercida sobre vocês, mas o que de fato estressa vocês, tá? 2. Quais são os seus mecanismos de adaptação para esses estressores? Então, quando vocês são pressionados e se sentem estressados, como vocês se adaptam? Quais são os mecanismos de adaptação? 3. Considerando que todo ambiente exerce pressões sobre nós, quais são as pressões ambientais que são exercidas sobre você? Então, vejam, uma coisa é o que te estressa. Outra coisa é quais são as pressões. Às vezes é exercida uma determinada pressão, mas não te estressa, né? Como eu defini anteriormente. E 4. Essas pressões ambientais geram um afeto positivo ou negativo em você? Porque, de repente, uma pressão ambiental não te estressa e gera um afeto positivo, né? Faz você se mover mais, faz você se motivar mais. Tá? Então, só relembrando a diferença entre pressão e estresse ambiental. Pressão é a força do ambiente sobre o nosso organismo. Necessariamente ela gera estresse como resposta? Não, vai depender das nossas características individuais. Tá? O estresse é a nossa resposta ao ambiente. Tudo bem? Essas são as referências bibliográficas utilizadas na aula de hoje e eu agradeço muito pela atenção de vocês.